uma palavra de revelação, eu gostaria de compartilhar com a igreja. A mensagem que eu vi no ano passado, na pregação, mas eu não consegui concluir. Simplesmente a minha cliente, se ela ideia, totalidade para a pregação também. Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 1 a seguir. Então, observei na mão daquele que está sentado no trono um livro em forma de bolo, escrito de ambos os lados, selado dos 10 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Isso aconteceu que reparei, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, o cordeiro que parecia estar morto tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita que estava sentado no trono. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para os primeiros livros, os primeiros capítulos de Apocalipse, nós temos algumas informações que são preciosas para que possamos compreender o capítulo de número 5. No capítulo de número 1 do livro de Apocalipse, João estava exilado na ilha de Patmos, pois o propósito do Império Romano era afastar o único apóstolo que estava vivo e não deixar que ele estivesse em comunhão com a igreja. Mas nós sabemos que este plano falhou, pois enquanto João estava na ilha de Patmos, Cristo apareceu para ele glorificado, lhe trouxe revelações preciosas e deu ordem para que ele escrevesse essas revelações e transmitisse posteriormente às 7 igrejas da Ásia. E essa mensagem também chegou até nós esta noite. Capítulo de número 2 e no capítulo de número 3, Deus ele permite que João entregue esta mensagem às 7 igrejas que estão na Ásia. E dentre as cartas que são entregues às 7 igrejas, elas têm um tipo de padronagem. Cada uma das 7 igrejas vai receber uma consolação, uma reprimenda e uma promessa. No capítulo de número 4, nós encontramos João sendo arrebatado, ouvindo uma voz do céu. E quando ele chega lá, ele encontra o mar do vidro, ele encontra o trono de Deus, cujo Todo-Poderoso estava sentado. João também vê os seres viventes, os 4 animais, e os 24 anciãos. E quando chega no capítulo de número 5, João ele continua compartilhando a sua revelação conosco. E a primeira lição que encontramos no capítulo de número 5 que João ele viu Deus assentado no trono e na mão direita de Deus estava um livro selado. Este livro ele era importante. Por que ele era importante? Porque neste livro selado que estava na mão direita de Deus estava escrito coisas referentes ao futuro, coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Então Deus ele está sentado no trono, na sua mão direita ele tem um livro, e nesse livro está, este livro contém o futuro das coisas que ainda não aconteceram. E este livro na mão direita de Deus
Porque mão direita na Bíblia fala de domínio. Mão direita na Bíblia fala de controle. Então é um Deus que tem um controle sobre o futuro. Às vezes nós tentamos dormir e não conseguimos. Porque a ansiedade ela toma conta do nosso coração. Porque ficamos pensando no nosso futuro. O que será do meu futuro? O que será do dia de amanhã? Será que amanhã vou estar empregado? Será que amanhã vou ter saúde? Será que amanhã o Evangelho será proibido de ser pregado no Brasil? Será que no dia de amanhã a igreja vai estar aberta? Será que no dia de amanhã a minha família será salva? E a ansiedade toma conta da nossa alma, perdemos o sono, mas devemos entender que Deus tem o controle do nosso futuro na palma da sua mão. Deus tem o controle do seu amanhã. E o seu amanhã e o seu futuro está na mão direita de um Deus que não falha e não está disposto a falhar pela primeira vez. Então, a mensagem de Deus para a sua vida esta noite é: descanse o seu coração, porque o dia de amanhã Deus já está garantido. Este livro, além de ser um livro que estava na mão direita de Deus e continha o futuro, João diz que este livro era escrito por dentro, mas também ele era escrito por fora. Isso revela a clareza e a transparência deste livro que está na mão de Deus. Porque se ele é escrito por dentro e por fora, significa que ele não tem lacunas. Significa que ele não tem páginas em branco. Significa que aquilo que ele contém dentro também contém do lado de fora. E a lição que temos aqui é que a minha vida, a sua vida, a vida da igreja deve ser como este livro. O que é por dentro também deve ser por fora. Aquilo que se manifesta do lado de dentro também deve se manifestar do lado de fora. Porque Deus ele não gosta de uma vida de aparências. Deus ele não gosta de uma vida de hipocrisia. Existem pessoas que são uma coisa pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro é outra coisa bem diferente. Existem pessoas que manifestam uma santidade exterior, do lado de fora, mas do lado de dentro o seu coração está corrompido. Existem pessoas que demonstram uma falsa humildade do lado de fora, mas do lado de dentro o seu coração está cheio de rancor e de tudo aquilo que não agrada aos olhos de Jesus. Existem pessoas que dentro da igreja são uma coisa, mas fora da igreja são outra coisa bem diferente. E Deus ele não se agrada disso. Mas a nossa vida deve ser como este livro, que nós somos por dentro, também temos que ser por fora. O amor que temos dentro de nós é o amor que compartilhamos para fora de nós. A paz que temos dentro do nosso coração é a paz que também compartilhamos com os nossos irmãos. Porque a vida diante dos olhos de Deus deve ser uma vida de clareza, de transparência e de fidelidade aos seus olhos. Quando João viu que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que poderia abrir o livro, ele chorou. E por que ele chorou? Porque este livro ele era tão importante que, além de conter as coisas sobre o futuro, também continha a vitória final sobre o mal e a vitória final da igreja. Se não houvesse ninguém que pudesse abrir este livro, o mal não seria vencido, a igreja não sairia vitoriosa. Por isso que ele chora. Mas enquanto ele chora, me parece, é conjectura minha, que enquanto ele chora, Deus vê o choro de João e fala: João, o seu choro não combina com o céu de glória que você está. O seu choro não combina com o lugar de paz em que você está. E essa foi a primeira vez e a última vez que haverá choro no céu. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza e nem choro. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a primeira vez que você vê alguém chorar no céu é João, mas também é a última vez, porque o lugar que a gente vai é um lugar onde não tem chuva, é um lugar onde não tem dor,
É um lugar onde não tem desespero. É um lugar onde não tem desemprego. É um lugar onde não tem enfermidade. É um lugar onde não tem luto. O lugar para onde a gente está indo é um lugar de paz. É um lugar de glória. É um lugar de felicidade. É um lugar de gozo eterno para sempre na presença do Senhor Jesus. Só que enquanto ele está chorando, ele é surpreendido. Porque o ancião diz para ele: João, não chores. Não chores por quê? Aí o ancião diz: eis aqui a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e remover os 7 selos. Glória a Deus. João, ele chora, mas ele ouve que alguém trará o final do seu choro. Alguém fará o seu pranto cessar. E quem é esse? Jesus Cristo, a raiz de Davi. Quem é esse? Jesus, o leão da tribo de Judá. Quantas vezes já ouvimos, no momento do nosso choro, alguém dizer: não chore, pense no dia de amanhã. Não chore, esse momento difícil vai passar. Por mais que a palavra tenha uma boa intenção, às vezes essa palavra não é suficiente para fazer o nosso choro cessar. Mas essa noite tem alguém aqui que tem poder para fazer o seu choro cessar. Essa noite tem alguém aqui que tem uma palavra para fazer o seu choro cessar. E este alguém não sou eu. Este alguém não é o pastor. Este alguém não é o cantor. Este alguém se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele entra na tua vida hoje. Ele faz o teu choro cessar. Ele entra na tua vida hoje e ele sara as suas feridas. Ele entra na sua vida hoje e faz cicatrizar a cicatriz que o homem não conseguiu sarar. Jesus Cristo limpa os seus olhos esta noite toda lá. Em segundo lugar, João vê Jesus, o Cordeiro vencedor. No versículo de número 6, ele fala algo que chamou minha atenção. Ele diz: e eu olhei, e eles que estavam no meio do trono, e no meio dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. E por 3 vezes ele diz que Jesus estava no meio. A primeira vez, Jesus estava no meio do trono. A segunda vez, Jesus estava no meio dos 4 animais. A terceira vez, Jesus estava no meio dos anciãos. Mas não é a última vez que Jesus aparece na Bíblia no meio. Porque se existe um lugar onde Jesus gosta de estar, é no meio. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que havia 3 cruzes no Calvário. A cruz da direita de um ladrão, a cruz da esquerda de outro ladrão. Aonde estava Jesus? Na cruz do meio. Por que Jesus gosta de estar no meio? É porque no meio ele é o mais importante. No meio ele é o centro. No meio ele é a primazia. No meio ele é o mais importante. No meio é aquele que brilha. No meio é aquele que se destaca. Pregação aonde Jesus não é o centro, não é pregação. Adoração aonde Jesus não está no centro, não é adoração. Culto aonde Jesus não está no centro, não é culto. Louvor onde Jesus não está no centro, não é louvor. Podem faltar todas as coisas, mas Jesus precisa estar no centro. Podem faltar muitas coisas na nossa casa, mas Jesus precisa estar no centro. Podem faltar muitas coisas na nossa vida, mas Jesus precisa estar no centro da nossa vida. Aí João diz que ele viu um cordeiro, que além de estar no meio, ele também estava de pé. Se o cordeiro estava de pé, significa que Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou e está de pé para todo. Você já ouviu eu dizer uma vez, mas eu vou retornar a dizer pela segunda vez, porque nós não podemos se esquecer disso. Alguns dizem que a cruz é o maior símbolo do cristianismo, mas a cruz não é o único e maior símbolo.
Porque o maior símbolo do cristianismo chama-se túmulo vazio. A cruz é o símbolo da morte de Cristo, sim ou não? Sim. Mas morrer pelo Evangelho, muitos morreram. Paulo morreu pelo Evangelho, Pedro morreu pelo Evangelho, Tiago morreu pelo Evangelho, Estevão morreu pelo Evangelho. Mas a pergunta que fica é: qual deles morreram pelo Evangelho, mas ressuscitaram no terceiro dia? Muitos fundadores de religiões morreram pelas suas causas. O fundador do mormonismo morreu pelo seu propósito, não ressuscitou. O fundador do espiritismo morreu pelo seu propósito, não ressuscitou. O fundador das testemunhas de Jeová morreu pelo seu propósito, não ressuscitou. Mas esta noite, neste culto, está alguém que foi para a cruz, derramou o seu sangue, foi colocado no túmulo, mas no terceiro dia, nem a morte, nem o diabo, nem o inferno, nem os demônios puderam conter o seu poder, porque no terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que a gente vem para o culto mesmo no calor e adora com alegria. É por isso que a gente vem no culto debaixo de chuva e adora com fervor. É por isso que a gente vem doente, a gente vem desempregado, a gente vem sofrendo, vem de luto, mas a gente vem por quê? Quando chegamos aqui entendemos que adoramos ao Jesus que está vivo e Ele vive para todo sempre, porque todas as pessoas morreram, mas só um ressuscitou no terceiro dia pelo seu próprio poder, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o cordeiro que João viu era um cordeiro que tinha marcas. Ele disse: havia um cordeiro que houvesse, como se houvesse sido morto, ou seja, ele tinha marcas de que foi morto, ele tinha chagas da sua crucificação. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita, mas as marcas da cruz ele ainda carregava por si, porque as marcas revelam o seu amor por nós. As suas marcas revelam o seu amor pela igreja. Em João capítulo 19, quando ele estava na cruz, pés e mãos pregados, uma coroa de espinhos na sua fronte, um soldado pegou a lança e perfurou a sua lateral. Quando ele foi perfurado na sua lateral, o texto diz que imediatamente jorrou água e jorrou sangue. Das feridas de Jesus, ele liberou água. Das chagas de Jesus, ele liberou água. Então vamos aprender com Jesus. Das feridas de Jesus, ele liberou água que mata sede. Ele liberou água que purifica. Ele liberou água que traz vida. Enquanto nós somos feridos, temos tudo para liberar fel. Temos tudo para liberar maldição. Temos tudo para liberar rancor. E o diabo espera que quando você for ferido, você também libere aquilo que é maldição. Só que Jesus sabe que quando a igreja é ferida, ela libera aquilo que traz vida, ela libera aquilo que traz perdão, ela libera aquilo que mata a sede. Faça como Jesus, faça de suas feridas fontes de águas vivas, faça de suas feridas fontes de misericórdia, faça de suas feridas fontes de perdão para alguém, faça de suas feridas o motivo que traz vida e não morte. O cordeiro que João viu tinha 7 olhos. Cordeiro é Jesus. Olhos falam de visão. 7 é o número da perfeição. Um cordeiro que tem 7 olhos significa que Jesus vê e sabe todas as coisas. Ou seja, declara a onisciência de Jesus. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, Jesus olhou para as 7 igrejas da Ásia e ele disse uma frase comum. Ele disse: eu conheço as tuas
obras. Quando Jesus diz que eu conheço as tuas obras, Ele está querendo dizer: aquilo que os pastores das 7 igrejas não viram, eu vi. Aquilo que os crentes das 7 igrejas não viram, eu vi. Porque Jesus é o único que vê o que o pastor não vê, que vê o que o esposo não vê, que vê o que a esposa não vê, que vê o que os irmãos não veem, que vê o que a igreja não vê. Diante dos olhos de Jesus, todas as coisas estão patentes e estão visíveis, porque aos olhos de Jesus, com seus olhos como chama de fogo, diz a Bíblia, Ele contempla os maus e Ele contempla os bons. Mas a boa notícia também é que existe algo chamado tribunal de Cristo na eternidade, e quando a igreja for arrebatada, ela vai passar pelo tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, os cristãos irão receber toda a sua recompensa de suas obras que foram feitas na presença de Deus. Então você vai estar lá e você vai ver que a igreja que você limpou, ninguém viu, Jesus viu e vai recompensar você. A pregação que você pregou, ninguém viu, Jesus viu, vai recompensar você. O abraço que você deu, ninguém viu, Jesus viu, vai recompensar você. O conselho que você deu, ninguém viu, ninguém aplaudiu, Jesus viu, vai recompensar você. Todas as tuas obras na presença de Deus serão recompensadas, porque o Jesus que nós servimos não tem memória culpa. O Jesus que nós servimos não tem amnésia. O Jesus que nós servimos vê todas as coisas, mas também irá recompensar as nossas obras para a glória do nome. Em terceiro e último lugar, João viu Jesus, o leão da tribo de Judá. Sim, o leão ele é símbolo de realeza. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 2. Os magos vieram do Oriente e perguntaram: aonde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Se nós pararmos para pensar, não existe alguém que se torna rei se antes passar por príncipe. Primeiro se torna príncipe, depois se torna rei. Mas Jesus ele é tão poderoso que nem precisou ser príncipe, ele já nasceu rei dos judeus. O reino de Jesus não é como o reino do homem. O reino do homem dura 70 anos, e se passar disso é enfado e canseira. Mas o reino de Jesus é um reino que permanece para sempre. Na nossa vida, Jesus reina. Na nossa casa, Jesus reina. No nosso casamento, Jesus reina. No nosso ministério, Jesus reina. E o reino de Jesus jamais terá fim. Ele reinou ontem, Ele reina hoje e reinará eternamente. Mas lembre-se, o reino de Jesus não é deste mundo. E o ladrão da cruz entendeu o que muitos crentes que já têm 10, 20, 30 anos de crente não entenderam. O que ele entendeu? Quando o ladrão estava na cruz, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Porque ele entendeu que o reino de Jesus é um reino que vem. O reino de Jesus não é um reino da terra. Existem pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Rei, mas o reino que elas querem é o reino da terra. Aceita Jesus, você vai ficar rico. Aceita Jesus, Ele vai te dar uma casa na praia. Aceita Jesus, vai te dar muito dinheiro. Só que Jesus morreu na cruz, Ele mostrou o seu reino, e o reino não é o reino da terra, é o reino dos céus. Ele morreu na cruz para te levar no reino que não é corrompido. Ele morreu na cruz para te levar no reino glorioso. Ele morreu na cruz para te levar para um reino que jamais terá fim. A qualquer momento a trombeta soará e a igreja subirá, não para um reino corrompido, não para um reino que passa, mas um reino poderoso de glória e eternidade que o Senhor Jesus preparou para a sua igreja. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos e te bendizemos.
Temos todos os motivos possíveis para te adorar neste culto, nesta noite, reconhecendo que o nosso futuro está nas suas mãos, reconhecendo que podemos ficar em paz, porque o dia de amanhã o Senhor já garantiu. Nós te louvamos, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é o Cordeiro vencedor, que foi para a cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará. Mas motivos também temos para te adorar neste culto de ceia, Senhor, porque também nos lembramos e entendemos que o Senhor é o Rei, mas não é um rei como o reino deste mundo, que é corrompido e que se dobra, mas é um reino poderoso e celestial, que nós entraremos muito em breve e gozaremos da eternidade na sua presença. Todos os motivos temos para te adorar, para dizer que o Senhor é lindo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que a nossa vida pertence a Ti. Todos os motivos temos, Senhor, para levantar as mãos e declarar que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que o seu reino jamais terá fim. A tua igreja te agradece, a tua igreja se alegra na tua presença, porque o Senhor tem todo o poder às suas mãos e tem todo o controle do futuro. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.